A paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse canal maravilhoso que nasceu no coração de Deus. É Tempo da Verdade, feito para você ouvir a verdade do Senhor Jesus Cristo. Estou eu aqui, o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio. Tudo na bênção, pastor? Na bênção, irmão Adilson. Graças a Deus estamos aqui felizes, né, de mais uma vez poder estar aqui para trazer a palavra de Deus, né? A palavra de vida, né? A palavra eterna a todos os nossos irmãos, a toda essa geração aí que precisa realmente ouvir, né, e entender que é tempo da verdade, irmão Adilson. É mais do que nunca o tempo da verdade, né? E a palavra de Deus, a gente fica muito feliz de Deus nos dar esse tempo, esse momento. É um momento que Deus enriquece muito a nós dois, né? Amém. E tenho certeza que se você estiver com o coração receptivo, humilde, quebrantado, vai enriquecer poderosamente a sua vida também. Então abra o seu coração, como de costume a gente sempre tem dito aqui, pegue sua agendinha, sua caneta e nos acompanhe, porque é a palavra do Senhor, ela precisa ser meditada, guardada. Ore ao Espírito Santo, busque a direção dele e ele vai te dar. Vamos começar então, pastor. Hoje a gente quer tratar sobre o tema, sobre a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus, né? Se o senhor quiser começar hoje, lhe dou a honra. Amém. Então quero aqui me utilizar aqui da palavra na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, dizendo assim no versículo 4: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Amém? Amém. Aleluia. Essa é a palavra que inicialmente, né, queremos aqui introduzir a mensagem. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E o Senhor, né, Deus, em Jesus Cristo, né, ele chamou Jesus, né, de a pedra, né, a rocha, né, uma pedra viva, né, onde nós podemos, devemos aqui nos chegando-vos a Ele, para Ele, se achegar a Ele, né, ou em outras palavras, nos fundamentar sobre Ele, sobre aquilo que Ele falou, né, sobre Ele falou aqui, pedra viva, né, é uma pedra viva, quer dizer, é uma palavra viva, pedra que fala de palavra permanente, palavra que não muda, né, um fundamento sólido, firme, né, e viva, né, e que aqui está dizendo, né, Pedro, né, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então nós não nos apegamos àquilo que os homens aprovam, reprovam. Nos apegamos e fundamentamos nossa fé naquilo que Deus aprovou. E Deus aprovou essa pedra viva. E todo aquele, né, que fundamentar, se achegar para Ele e fundamentar sua fé no que Ele é e no que Ele falou, na sua palavra, né, assim como Ele é uma pedra viva, nós vamos estar vivendo sobre Ele e por intermédio dele, vamos estar sendo sustentado por Ele. Então isso é muito importante, né, irmão Adilson, ter essa base na nossa fé, né? Queremos aqui então tratar esboçar mais, né? Exatamente. Até na tradução da minha Bíblia, né, do Senhor fala reprovada, na minha fala rejeitada. Ou seja, a pedra que é Jesus foi rejeitada pelos homens, foi rejeitada pela sua pelos discípulos não, ela foi rejeitada pelos fariseus, foi rejeitada por toda uma nação, foi rejeitada por toda uma geração e tem sido rejeitada por muitas gerações. Mas para Deus ela foi eleita pedra preciosa. E nós, como filhos de Deus, como homens que queremos ter a paz, queremos viver no amor, na graça do Senhor, devemos nos firmar nesse fundamento, né? Até quero me utilizar aqui de uma outra palavra que está no livro de Mateus, para a gente dar continuidade no assunto, que ela se encontra no livro de Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. Amém? Olha só aqui o que nós acabamos de falar, né? Jesus, ele foi a pedra aprovada por Deus. Então nós devemos nos fundamentar sobre essa pedra. Devemos começar a edificação da nossa vida, do nosso caráter, deixar Deus nos edificar, deixar Deus nos trabalhar, fundamentados nessa rocha, nessa pedra. Aqui o que ele fala, ouve as minhas palavras e as pratica. Nós devemos ouvir as palavras de Deus e praticá-las. Não terá proveito nenhum se eu ouvir a palavra de Deus, mas ela entrar num ouvido e sair no outro. Se eu não a praticá-la, se eu não a pôr em prática com fé, se eu não tiver fé na palavra de Deus, no que ele está me dizendo, de nada ela terá proveito para mim. Ela será apenas uma literatura, será apenas letra, será apenas palavras vãs. Agora, quando eu recebo essa palavra da rocha que é Cristo, guardo ela no meu coração, permito que ela me edifique, caminho com fé sobre essa palavra, eu serei comparado a um homem prudente. Por que ele usa esse exemplo? O homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua vida sobre Jesus. Edificou a sua vida sobre ele, que é a rocha, sobre o seu fundamento. Edificou a sua vida sobre a sua palavra, sobre a sua natureza, sobre os seus princípios. Aí veio a chuva, veio a tempestade, veio as tormentas, veio tudo que o mundo lança sobre ele, mas não o derrubou, porque ele estava edificado, vivendo com fé nas palavras de Jesus. E aí ele dá um outro exemplo, daquele homem que é comparado a um insensato, porque ouve as palavras de Deus, ouve a palavra dele, mas não a pratica. Aí ele é comparado àquele homem que edifica a sua vida sobre a areia. Aí vem um marzinho, vem qualquer aguinha, já derruba a casa, né? Vem um ventinho ali e já derruba a casa, porque não está fundamentado na palavra do Senhor. Ouviu ela, mas não praticou. Ele é um homem imprudente. Ouviu ela, mas não caminhou com fé sobre ela, não é mesmo, pastor? É verdade. E eu estava aqui meditando, né? A gente começa a ouvir, começa a meditar, né? E como eu li aqui inicialmente, a palavra fala assim, chegando-vos para ele. Chegando-vos quer dizer, né? Então eu vou a cada dia, né, me edificando sobre ele, me unindo a ele, me aproximando mais dele, né? Fundamentando minha fé sobre a palavra dele, né? Construindo a minha fé, a minha vida, né, sobre ele como base da minha fé, base da minha vida, né? E é como ele falou, né? Ali em Mateus 7, né? É aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, põe em prática. Mas assim, para nós ouvir e praticar, nós temos que chegar a ele, né? E nos edificar, nos estabelecer sobre ele. E se aproximando a cada dia mais dele. Eu me recordo, estou falando sobre isso, irmão, porque eu me recordo de muitas pessoas que ouviram ele e recuaram, se afastaram, por exemplo, como a passagem lá do jovem rico, ouviu a palavra dele, né? Jesus deu uma palavra de direção para ele, né? Porque ele queria salvação. Então Jesus deu a palavra de salvação para ele. Mas o que acontece? Ele pegou e recuou, ele foi embora, né? Então, ao invés de ele chegar para Jesus, não, ele ouviu a palavra e foi embora. E é o que muitos, né, hoje a gente vê muitas pessoas tomando esse caminho, de ao invés de se achegar a ele, de se fundamentar sobre ele, de ouvir a palavra dele, praticar, se estabelecer sobre ela, edificar sua fé sobre ela, sua vida, sua casa espiritual sobre ela, né, sobre essa pedra que é inabalável, imutável, que representa rocha, quer dizer coisa sólida, consolidada, eterna, né? Eleita e preciosa para com Deus, ainda que os homens rejeitam, os homens reprovam, né? Mas por Deus ela foi eleita. Então agora, se eu como homem me achego, e se eu como homem, né, ouço a palavra dele e pratico ela, ele está me chamando o quê? De homem prudente. Nós estamos tendo uma atitude prudente de chegar a ele,
de se fundamentar sobre ele, de praticar o que ele está falando. Agora, existem muitas coisas aqui, a questão da palavra, falando da palavra, não estamos falando da palavra da lei, não estamos falando da palavra dos profetas, não estamos falando da palavra do Filho de Deus, Jesus, que trouxe o quê? A palavra da fé, a palavra da vida eterna, a palavra da salvação, né? Por exemplo, em Hebreus, capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer assim, havendo Deus falado de muitas vezes, de várias maneiras, aos pais, por intermédio, né, dos profetas, né, falou-nos nesses últimos tempos pelo seu Filho, né? Então, nesses últimos tempos, Deus falou pela palavra do seu Filho, que é uma palavra imutável, que é a rocha. Ele é a rocha. Essa é a palavra, é a rocha, é um fundamento a qual nós temos que construir nossa fé, nosso caráter, como o irmão Adilson pontuou, e a nossa própria vida, que é a nossa casa, a nossa vida espiritual. Então, quando nós edificar sobre ela, quando as adversidades da vida vêm, quando a tempestade vem, o que acontece? Vai permanecer, né, juntamente com ela. Mas se nós ouvir e não praticar, se nós apenas ouvir e não se achegar, se afastar dela, refutar ela, nós vamos edificar sobre outra base, que é uma base incerta, né, que é como a areia. Aí vem a tempestade, vem os rios, vem as corredeiras do rio, as correntes do rio, e o que vai acontecer? Vai ter uma ruína naquela casa. Então, em outras palavras, o que está acontecendo com a fé de muitas pessoas hoje? Não estão fundamentadas sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Ele é a rocha. Então é sobre o que ele falou. Deus falou nesses últimos tempos através do seu Filho, e nós temos que ter ouvido para ouvir a palavra. Aí vou relembrar a palavra que nós sempre temos pontuado aqui, né, irmão Adilson? De Romanos 10, que nos fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que ouvir a palavra que o Filho de Deus trouxe para nós. Deus já falou antigamente aos pais, por meio dos profetas, mas agora ele está falando através do seu Filho, que ele trouxe a palavra eterna, a palavra de vida eterna. Então ela é a palavra, ela é a rocha, a pedra viva, né? Reprovada ou rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa por Deus. Então, quer dizer, se nós se fundamentar sobre ele, nós vamos estar também se compactuando com ele, se unindo com ele, né? E também estando o quê? Aprovados, ou vamos permanecer, né? Porque nós vamos estar firmes, fundamentados sobre essa palavra que é imutável, que é inabalável. Esse fundamento que não pode se comprometer, que não se compromete, porque não está limitado a tempo, a circunstâncias, a eventos, acontecimentos, porque foi Deus que colocou essa pedra, que fundamentou ela, que colocou ela como uma pedra principal, né? A qual a palavra de Deus fala que todo aquele que nele crê não será o quê? Confundido. Não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Como está aqui no versículo de número 6, parte B, né? Então, todo aquele que nele crê não será confundido, ou não será envergonhado, não será decepcionado. Então tem que crer naquilo que ele falou. Amém, irmão Adilson? Tem que ter fé na palavra que ele tem dito. Exatamente. Exatamente esse é o assunto desse vídeo. É você ter fé na palavra de Jesus. Isso. É interessante ali que o exemplo que o senhor deu do jovem rico, ele ouviu a palavra de Jesus, porém ele se deixou levar pelo que estava no seu coração. Porque o que estava no seu coração era o amor às riquezas, né? Ele era a palavra fala que ele era dono de muitas posses. Sim. E aqui nesse exemplo de Mateus, que Jesus fala do homem imprudente, insensato, é exatamente isso. Quando a gente ouve a palavra de Deus, que é o maior dos enganos da cristandade de hoje em dia, Sim. é achar que por estar ouvindo a palavra de Deus está tudo certinho. Mas se você não ouve se você ouve e não pratica, você é comparado a um insensato, porque você está deixando o seu coração se levar pelas coisas que você vai ouvir diariamente. Agora, quando eu ouço a palavra de Deus, vivo a palavra de Deus, fundamento a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, a minha família, fundamento a minha fé diretamente na palavra de Deus, nada do que vem lá fora vai entrar nos meus ouvidos e mexer no meu coração, porque aí eu estou fundamentado na palavra de Deus. Então, assim, muitas vezes você frequenta uma igreja onde lá estão falando do apocalipse, do final dos tempos, disso, daquilo, de um monte de questões
que não é o que o seu coração precisa agora. O que o seu coração precisa agora, até a gente falava antes do vídeo aqui, estávamos conversando eu e o pastor, o que o coração seu precisa agora é ouvir isso aqui. Ouvir a palavra de Deus do jeitinho que ela é aqui, ouvir sobre a salvação, sobre a redenção, ouvir o que ele disse para você viver o agora. Não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com o ontem, com o que aconteceu. Se preocupe com o agora, com o que Deus está te revelando agora. Que é essa palavra dele, caminhe com fé nessa palavra dele, se fundamente nessa palavra dele e você será comparado ao homem prudente, ao homem sensato, aquele que ouve a palavra de Deus, caminha sobre ela. Esse homem que é comparado ao homem prudente e sensato, ele é aquele que vai vir qualquer evento e não vai abater ele, vai vir um problema, uma situação, uma circunstância que aos olhos humanos pode desanimar, frustrar uma pessoa, mas ele está edificado na palavra, ele sabe quem é Deus na vida dele. Ele sabe o que Deus fez por amor a ele, e ele sabe que Deus, no tamanho do seu amor, de dar seu filho para salvar essa pessoa, sabe que qualquer coisinha do mundo é nada para Deus, comparado à fé que ele tem no que Deus já fez, no que Deus já falou, no que Deus prometeu, não é mesmo, pastor? Com certeza, irmão Dilson. Inclusive, a própria natureza da palavra, ela é eterna, né? Ela é uma rocha, é uma verdade imutável, é uma palavra imutável. Então ela não muda. Deus não vai mudar a sua palavra, Deus não revoca a sua palavra. O que ele falou está falado, o que ele determinou está determinado. Então ele não muda. Então a atitude mais prudente que nós temos que fazer é bem o que Jesus falou: ouvir e praticar. Ou seja, estar fundamentado sobre ela, se chegar à palavra e se fundamentar sobre ela, porque a palavra não vai passar. Jesus falou que vai passar o céu e vai passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não vão de passar. Então, se nós estiver de acordo, se nós estiver se achegado, fundamentado sobre a palavra, crendo, praticando ela, vivendo ela, esperando nela, confiando nela, dependendo dela, nós permanecemos com ela, né? Eu vou até embasar melhor isso aqui, esse assunto. Nos diz assim, aqui ainda em 1 Pedro, né? Eu quero me utilizar aqui do versículo, no capítulo 1, versículo 25, diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada, foi semeada. Foi a palavra do Senhor. Muitos estão vivendo um cristianismo dentro não de um fundamento sobre essa pedra, sobre essa palavra. Muitos vivem um cristianismo superficial em cima de uma doutrina, em cima de uma filosofia, em cima de uma teologia, em cima de uma fé mística que não tem fundamento nenhum sobre a palavra, né? Que é Cristo. Cristo é a palavra. Ele é a palavra, né? Então, ele é a rocha, ele é a pedra viva. Então, é sobre ele que nós temos que edificar a nossa fé, construir a nossa vida. E aqui, muito importante, mas a palavra do Senhor, olha bem, do Senhor, que se refere a quem? A ele, Jesus, o Senhor, né? Permanece para sempre. Então, a palavra dele permanece para sempre. Tudo pode passar, o mundo pode passar, né? As coisas podem passar, os tempos difíceis vão passar, mas a palavra dele não vai passar. Então, o mais prudente que nós devemos fazer é nos aliar com a palavra, é nos fundamentar sobre a palavra, porque, e o mais interessante, nós tivemos um privilégio, porque é essa palavra que foi semeada. Agora a questão foi evangelizada. Nós estamos se fundamentando, ouvindo e praticando, ou estamos ouvindo e ignorando? Não é verdade? Aí a questão, a palavra não muda, a palavra permanece, mas nós estamos permanecendo na palavra ou saindo da palavra? Aí é a questão. Então é onde muita gente está tropeçando, se perdendo, porque estão tropeçando na palavra. Porque igual os judeus fizeram, tropeçaram na palavra, né? Se tornou uma rocha de escândalo para eles e uma pedra de tropeço, tropeçaram na palavra. Então muitos crentes também, muitas, né, do meio do cristianismo, estão tropeçando exatamente na palavra, porque estão indo contra a palavra. Ou seja, Jesus falou o que ele falou na sua palavra, ao invés deles se achegarem a eles, né, se fundamentarem sobre ele, ficam refutando ele e edificando uma fé que não está fundamentada na palavra, né? Então é uma imprudência, Então aí o que acontece? Aí começa a ouvir outras coisas e se apegando a outras coisas.
mas ele semeou sobre nós uma palavra, uma semente que permanece para sempre. E se nós temos o anseio, se você tem o anseio, o desejo de ter uma vida permanente, né, não só como aqui Jesus mencionou aqui em Mateus 7, né, de vindo as dificuldades, a adversidade, né, mas a casa não cair, mas aqui fala sobre, além disso ainda, fala da palavra ser eterna, né? Então a palavra é eterna, a palavra que o Senhor semeou em nós é uma palavra de vida eterna. Então assim, não vai permanecer apenas para essa vida, até o fim do findar dessa jornada, dessa vida terrena, mas vai permanecer para a eternidade. Então a palavra dele é essa é a natureza da palavra, ela não vai ser mudada, ela vai ser sempre a mesma palavra do Senhor. Então é muito importante nós nos fundamentar sobre a palavra do Senhor. Amém, Maurício? Eu até vou abrir um parêntese rapidamente aqui, enquanto eu ouvi o Senhor falar. Eu lembro que quando eu comecei a buscar Jesus, eu pedia muito para Deus, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, fala comigo. E um dia eu com a Bíblia assim, exatamente como eu tô aqui, lendo ela, aí deu meio que um desânimo. Aí eu falei, pô Deus, fala comigo, por que o Senhor não fala comigo? Na hora o Espírito Santo tocou no meu coração, olha para baixo. Eu olhei para a Bíblia e o Espírito Santo falou, eu tô falando contigo. Aí aquilo ficou muito forte no meu coração. Só que aí que tá o ponto. Tudo bem, eu compreendi. Deus está falando comigo. A Bíblia é a palavra dele. Mas o que eu faço com isso? Do que adianta eu saber, a Bíblia é a palavra dele, eu vou ler um pouquinho e deu, eu vou dormir. Mas eu tô me edificando nela, eu tô ouvindo e praticando ela, porque se eu não estiver praticando, novamente eu pontuo. Ela apenas será um livro. Se eu ler ela aqui, sem o entendimento, sem a vontade de me edificar sobre ela, de procurar saber o que Deus está querendo falar comigo, ela não surtirá efeito nenhum na minha vida. Eu quero me utilizar uma palavra aqui, que ela está no livro de João, no capítulo 6. Na verdade é que João, no 6, ele multiplica pães e peixes ali, né? Um monte de gente que eu via, eu procurava para ouvir a palavra, porém, eles não praticavam a palavra dele, né? Aí receberam, ele fez o milagre ali dos pães e dos peixes, todos comeram, se fartaram, como a palavra relata, e aí começaram a seguir ele. E aí ele mesmo repreende eles assim e fala, estão me seguindo por causa do milagre e tudo mais, né? E aí muitos deixaram de seguir, ele fala, ele prega ali sobre ele ser o pão da vida, aí muitos judeus se escandalizam, e muitos dos discípulos dele abandonam ele. Até a palavra que eu quero me utilizar, ela está no versículo 66. João 6,66. O subtítulo fala assim, muitos discípulos se retiram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, aos que andavam mais próximos a ele, porventura querei também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E foi uma revelação do Espírito Santo no coração de Pedro. Uma revelação diretamente do Senhor para Pedro. Irmãos, para onde iremos? Para onde caminharemos se estamos longe da palavra? Viveremos a vagar nessa terra sem entendimento nenhum do que está acontecendo, sem perspectiva nenhuma, porque não conhecemos, não entendemos que a palavra de vida eterna está aqui. Como o pastor acabou de pontuar aqui no livro de Pedro, a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Então, se eu me agarro a essa palavra que permanece eternamente, eu vou permanecer eternamente com ele nessa vida. Se Deus me falou algo, se Deus falou algo comigo através da palavra, ame o teu irmão, mesmo que ele te odeie, e eu me agarro a isso, eu me edifico nisso, eu amo meu irmão, mesmo ele me odiando, eu permanecerei eternamente nesse amor. Entendeu, irmãos? É isso que a gente quer que vocês entendam. Que você receba a palavra de Deus não como um simples texto, não como uma simples leitura, mas como uma palavra de Deus falada, revelada, e receba ela com fé, e se apegue nela com fé. Olha a revelação que os discípulos tiveram. Muitos abandonaram muitos, mas os 12 permaneceram. Por quê? Porque eles entenderam que onde eles iriam, nada falaria que preencheria o coração deles como a palavra de Cristo. Nada, em nenhum lugar pode preencher o nosso coração. Não estou aqui nem criticando, nem falando, nem quero isso.
sobre a religião que você é, sobre a igreja que você frequenta. Agora, se você vai numa igreja, você ouve a verdadeira palavra de Deus, a genuína, não aquele monte de balela que é falado hoje em muitas igrejas. Eu estou falando a palavra de Deus, pessoas que levam a sério a palavra de Deus. Se você ouve essa palavra e você não se edifica sobre ela, de serventia nenhuma tem você ouvi-la. Agora, se você ouve ela, por mais pouco de tempo que seja, mas você se apega a ela, você está se edificando a sua vida sobre a rocha. Se você está ouvindo essa palavra que estamos dando aqui, que o Espírito Santo está dando através de nós, e edifica a sua vida sobre isso, você está edificando a sua vida sobre Cristo, sobre Jesus, o firme e forte fundamento nosso, que é o Senhor, que é a pedra, que é a rocha. Seja como, entenda, olhe com os olhos espirituais, assim como foi aberto os olhos e ouvidos espirituais aqui dos discípulos, e eles entenderam que somente Ele tem as palavras de vida eterna. Entenda você também. Permita o Espírito Santo abrir os seus ouvidos espirituais, abrir os seus olhos, para que você veja que é somente em Cristo que há palavras que te conduzem à vida eterna. Somente em Cristo. Não é mesmo, pastor? É verdade, irmão. E uma coisa muito importante e interessante nessa passagem que o irmão leu, né? Que muitas pessoas seguiam ele por causa, né, dos milagres que ele fazia, por causa dos pães que ele multiplicava, né? E uma coisa muito lamentável que não só nesses dias, nos dias de Jesus, como também na atualidade, muitas pessoas estão vamos dizer, em igrejas ou, vamos dizer, professando uma determinada fé ou uma suposta fé por seus interesses, por seus motivos e não pelo motivo de Deus. E aí o que acontece? Numa determinada situação, circunstância, um determinado tempo, essa pessoa ela vai se afastar da verdade da palavra. Quando os interesses, os motivos estão equivocados, quando você não estava olhando para Deus com o propósito que de Ele te salvar, de Ele te transformar, de Ele operar na tua vida, de Ele mudar o teu ser, né? De você ser gerado nele, de você ser lavado por Ele, de você ser, entendendo que só Ele tem a palavra de vida eterna. Eu não posso seguir Ele porque Ele me dá um pão, eu não posso seguir Ele apenas, isso é uma mediocridade, né? Apenas, ou deixar de seguir porque Ele falou, a palavra dele me doeu, me ofendeu meus interesses, ofendeu meus, né, o meu caráter, né? Poxa, gente, então, para onde foram essas pessoas que deixaram Ele? Onde elas estão? Para onde estão as pessoas que estão se desviando das igrejas ou da fé, né? Que não estão buscando a essência dele, a essência da vontade dele, do propósito dele para a vida dessa pessoa? Para onde essas pessoas estão indo? Existe salvação em algum outro? Existe vida eterna em algum outro? Existe vida verdadeira em algum outro? Não. Aí você está saindo, vamos dizer, você está saindo da fé, se afastando de Jesus, porque você estava seguindo Ele por motivos, intenções incorretas. Você tem que seguir Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem, por aquilo que Ele te dá e por aquilo que Ele quer fazer na tua vida e não Ele dá para a tua vida. Dá no sentido das coisas que você pretende receber, você deseja ter na vida, teus anseios de vida. Eu falo aqui, vou abrir um parênteses aqui rapidamente, né, falar aqui da minha origem de fé, né, eu fui gerado pela palavra, eu tinha um anseio da minha alma de conhecer a verdade, de conhecer a Deus, de conhecer a verdade. Eu queria a verdade. Eu passei um período, né, de 3 anos, né, entrando todos os dias, né, após o meu trabalho no meu quarto, dobrando meu joelho, pedindo que Deus, o Espírito Santo me ajudasse a ter entendimento da palavra, eu queria conhecer a palavra, eu estava me achegando a Ele. E por um tempo ainda de dificuldade, mas pela perseverança e pelo o desejo do meu coração de se achegar a Ele, de conhecer Ele, Ele começou a se revelar, irmão Adilson. Ele começou, né, e a fé começou a ser produzida pela palavra. Eu comecei a construir a minha vida, construir a minha fé sobre a palavra. Hoje eu sei quem eu sou nele. Hoje eu sei quem Ele é em mim. Hoje eu sei para onde eu vou. Hoje eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei em quem eu estou. Eu sei em quem eu tenho crido. E isso faz toda uma diferença, amados, que a gente não pode buscar Ele, entendeu? Por causa da situação. Nesse período que eu falei aqui a respeito da minha origem de fé,
eu era ainda adolescente, jovem, solteiro, então assim, eu não estava buscando ele por necessidade de financeira, interesse interesses da vida, não, era uma necessidade que eu tinha dentro da minha alma, uma sede de Deus, de conhecer a Deus, de conhecer a verdade, desejo de conhecer a verdade, e nessa busca eu encontrei a verdade, e nela eu edifiquei a minha casa, a minha vida, né? Então hoje eu tenho uma segurança, eu tenho uma vida, né, que não há possibilidade, eu não vejo possibilidade, porque assim, nada fora dele me atrai, nada fora dele o meu coração deseja, porque ele tem tudo para minha vida, ele é tudo na minha vida, né? Amém. Então isso é maravilhoso, né, irmão Adilson? Isso é grandioso e isso é de muita importância para todos nós cristãos, que todos nós possamos, né, ter esse anseio, esse desejo de se chegar a Ele, de conhecer a Ele e de viver na fé nele, na sua palavra, né, irmão Adilson? E isso é muito interessante aqui que o senhor falou, porque assim, ó, a gente precisa entender uma coisa muito, muito, muito importante. A palavra de Deus, ela vai confrontar a nossa natureza. Sim. E ela vai confrontar para mudar a nossa natureza. Exatamente. Então assim, por que muitos recuam de uma suposta fé, recuam da igreja? Por quê? Porque eles estão lá, bem como o pastor aqui pontuou, procurando algo para satisfazer a sua vontade, para satisfazer a sua natureza, para satisfazer o seu desejo carnal. E a palavra de Deus, ela revela o desejo da vontade de Deus, que é super e muito melhor do que o nosso. Aí quando eu tô no meu coração, eu vou lá para a igreja, ouvir que eu vou receber uma bênção, mas aí eu chego lá e alguém me fala a palavra, a verdade, e isso me confronta, ó, ali você tem uma escolha, ou você, levei um chacoalhão, mas era importante esse chacoalhão. Agora, se você quiser continuar buscando os seus próprios interesses, você vai fazer com uma multidão. Você vai se afastar de Jesus, você vai fugir dele e você vai viver vagando, perdido, procurando seus próprios desejos e nunca vai ser satisfeito, nunca vai se realizar, porque nada no mundo compensa, preenche, nada te salva, nada te liberta, nada te dá vida. Somente Cristo, somente a sua palavra. Então, se você está sendo confrontado pela palavra de Deus, glorifique o nome dele, amém, glorifique o nome dele, dê glórias, dê graças a Deus, porque é exatamente esse o motivo que Jesus deu a palavra, para nos tirar dessa condição humana, pecaminosa, dos nossos próprios desejos, exatamente. A palavra do Senhor, ela nos lava, ela nos limpa, e é nessa palavra que a gente tem que se edificar. A nossa fé tem que estar nisso, não num mover dentro da igreja, não numa bênção que alguém profetizou. Não é nisso que eu tenho que me agarrar. Porque isso, mais pra frente, eu vou acabar sendo confrontado pela chuva, pelo vento, e isso não vai me manter firme. Isso vai permitir que eu caia. Isso não vai me deixar firme e forte. É na palavra de Deus, é naquela que confronta, é naquela que faz eu pensar, poxa, eu estava até agora andando no caminho que não tem nada a ver para minha vida. Ainda bem que Deus me mostrou que é esse o caminho que eu tenho que andar. E quando eu entendo com essa ótica que Deus está me mostrando, Ele está me confrontando para que eu ande no caminho que Ele quer que eu ande, e eu começo a andar, e eu ouço, entendo, e pratico isso, a minha vida é mudada. A minha vida é mudada, aí pode vir chuva, pode vir vento, eu posso muitas vezes dar uma balançadinha, né? Que a gente também está começando, está aprendendo, posso dar uma balançadinha, mas eu não vou cair, porque eu sei onde os meus pés estão grudados na rocha. Ali nada vai me tirar, não é mesmo, pastor? Aleluia, amém. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Uma coisa que é muito importante, vamos dizer assim, vamos abrir aqui vamos dizer assim, um assunto, parênteses aqui nesse assunto, né? Uma coisa que é muito importante se observar é que a palavra, ela vai confrontar, mas a partir do momento, vamos dizer assim, que vai confrontar o quê? No início, né? Se eu estiver, vamos dizer assim, com o coração fechado para Deus, em rebeldia. Isso. Agora, se eu estiver quebrantado, se eu estiver desejando realmente a verdade, realmente conhecer a Deus, realmente viver em Deus, realmente ser o que Deus quer que eu seja, fazer o que Deus quer que eu faça, viver a vida que Deus tem para mim, nada vai ser difícil. Mas não é porque daí eu estou quebrantado. Fator, eu estou me entregando, eu estou renunciando o meu eu, estou me entregando, me rendendo a Deus.
Então eu estou me chegando a ele e me edificando sobre essa pedra. Agora, quando a gente está recusando a palavra, refutando a palavra, para onde nós vamos? Aí nós vamos voltar ali aquilo que A multidão, né? não, ali o que os discípulos de Pedro disse, né? Para onde nós iremos? Para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna, para onde que nós vamos com orgulho? Para onde que o mundo vai com seu orgulho? Para onde que os religiosos vão com seus conceitos, com suas doutrinas? Para onde eles irão? Se só Jesus tem a palavra de vida eterna. Para onde? Se nós queremos a vida eterna, então nós temos que ir para a palavra da vida eterna. Nós temos que ir para a palavra da vida eterna. Se nós queremos a vida eterna, né? Lembra do jovem rico? Queria a vida eterna. O que eu tenho que fazer, mestre, bom mestre, para ter a vida eterna? Aí Jesus dá a palavra para ele, a direção para ele, ele pega, recusa, né? E se afasta e vai embora triste, sem a vida eterna. Bom, como os outros ali que o irmão leu, né? De muitos discípulos em João 6, que estavam ali por outros interesses e foram embora. Mas por quê? Porque não estavam com humildade, com o coração, né, aberto para quê? Para viver a palavra, para obedecer a palavra, para deixar a palavra causar a mudança. Poxa, eu falei aqui anteriormente, né, sobre a minha origem. Poxa, a palavra me mudou. A palavra mudou minha vida, minha natureza, me limpou, me lavou, me purificou, me transformou, me fortificou nele, né? Então, eu sou muito grato, eu amo a palavra de Deus. Porém, há um preço a pagar para quem tem ministério, né? Porque muita gente refuta, muita gente contesta, muita gente reluta, muita gente rejeita, muita gente se rebelia, né? Se fica rebelde à palavra, externiza uma rebeldia contra ela. Mas, enfim, isso nada nos afeta. Por quê? Porque, por exemplo, quando a multidão dos discípulos abandonaram ele não se afetou por isso. Ele não se abalou por isso. Né? Ele até ainda pontuou se vocês também querem ir, né? Aí ele disse, né, eles disseram, para onde? Para onde nós iremos? Só tens a palavra, seria uma loucura nós fazer isso, né? Nós vamos se perder, né? Então para onde que nós vamos? Para onde que você está indo? Amados, foque-se na palavra, abre o teu coração para a palavra, fundamente tua fé sobre a palavra, em nome de Jesus. Eu me recordo aqui, irmão, em João 3, quando Nicodemos, ele foi à noite, né, ter com Jesus, e ele chegou, né, meio que à noite, né, provavelmente ele foi ali pelo fato de não ser visualizado, visto, né, indo ter com Jesus, e ele chegou lá e falou, né, bom mestre, né, sabemos que tu é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus nem respondeu ele, que Jesus falou assim, necessário te é nascer de novo. Né? E Jesus falou o seguinte, que aquele que não nascer da palavra, que é da água e do Espírito, não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Aquele que não nascer da palavra, ou seja, aquele que não se deixar ser lavado, aquele que não deixar ser mudado pela palavra. Porque a palavra tem uma natureza, a palavra de Deus, que é a palavra divina, é a palavra da vida eterna. E existe uma palavra que é a palavra do mundo, que está na nossa natureza, que é o nosso ego, que é o nosso orgulho, que é o nosso eu. Então agora aqui é o ponto divisor. Quem eu vou ser? Quem eu sou? Eu vou me render a Deus? Eu vou me achegar a Ele? Vou me fundamentar a minha fé e a minha vida, construir a minha vida sobre Ele? Ou eu vou ficar na minha rebeldia longe dEle? Para onde que eu vou daí? Se só Ele tem a palavra da vida eterna, eu vou para a perdição eterna? Então é uma escolha. Então, amados, preste muita atenção nisso, isso é muito importante, isso é muito sério, né, irmão Dilson? E a gente está tentando mostrar para vocês, irmãos, um caminho aqui, que é o seguinte, por que hoje tem muito... Olhem bem, não olhem com olhos de julgamento, a gente quer mostrar para vocês. Por que tem muita gente hoje que ouve há 50 anos a palavra de Deus, mas não tem mudança de vida? Continua na mesmice, continua na depressão, na opressão, nas lutas, continuam se afogando nas suas próprias batalhas e estão sempre na luta, na batalha, estão sempre cansados, sempre para baixo. Por quê? Porque eles são imprudentes, essa é a realidade. Eles ouvem a palavra, mas não se fundamentam nela, não vivem ela, não aplicam ela no seu dia a dia. Não vale de nada, irmãos, eu ouvir a palavra e não aplicar ela. Não vale de nada você ouvir a palavra, ela vai entrar num ouvido seu e vai sair no outro. Agora, que nem o pastor falou, ele foi até Deus com sede, ele queria aprender. Ele não foi com orgulho. No começo ali a palavra dá uma confrontada,
Porque a gente tem muito do nosso, a gente tem muito da natureza humana. Mas se eu tô com sede de Deus, eu vou entender que a palavra ela realmente está ali porque eu tô com sede de Deus e Deus quer saciar a minha sede. Então eu vou com humildade, por mais que ela no começo ali ela me confronte, mas eu tenho meus entendimentos. Não, mas eu vou me sujeitar com humildade à palavra de Deus. E se sujeita com humildade à palavra de Deus. Você vai render frutos para Deus. Você vai ver mudança de vida. Você vai ver transformação. Você vai ver libertação. Você vai ver a vida. Você vai viver a vida. Até tem uma palavra aqui no livro de Lucas que Jesus está falando da parábola. É Lucas 8. Jesus está falando da parábola lá das sementes, né? Que são quatro situações diferentes aqui, né? Que aqui Jesus ele fala uma parábola e depois ele explica, mas eu quero me utilizar somente do versículo 15, que aqui ele fala, ó, aqui caiu na boa terra, aqui é a semente simboliza a palavra. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificarão com perseverança. Aquele que ouve a palavra, retém ela, toma posse dela, aplica no seu dia a dia, esse vai render frutos para Deus, porque vai estar caminhando segundo a vontade do Senhor. Vai deixar de caminhar segundo a sua vontade, vai deixar de andar na sua própria natureza, nos seus próprios caminhos, e vai andar na natureza do Senhor. Esse renderá frutos para ele, esse vai frutificar, e esse vai guardar. Mas quem que frutifica? O que retém, o que guarda a palavra de Deus, aquele que não deixa ela passar batido, aquele que não desperdiça, aquele que ouve e fundamenta a sua vida nela, não é mesmo, pastor? Amém. E o que o irmão abriu aí nessa passagem aí da parábola da semente é muito importante, porque assim, até eu quero pontuar, que estava no meu coração de pontuar algo, além de a questão da humanidade, do orgulho, né, das intenções diferentes, né, existe um ponto muito importante, que assim, a palavra ela é espiritual, ela é de uma origem benigna de Deus. Então, assim, existe também uma oposição à palavra de Deus. Às vezes a gente já percebe, a gente sabe isso. Por exemplo, quando eu fui buscar a palavra, eu tive muita dificuldade para conseguir ler ela. Eu tive muita dificuldade para conseguir entender. Eu precisei me render e buscar, pedir, né, clamar a Deus por ajuda de Deus, por intervenção de Deus, para que eu pudesse obter o entendimento dela, a revelação dela, porque ela é uma palavra espiritual. E existe no mundo espiritual uma oposição. Por exemplo, tem muita gente que está ouvindo a palavra e fica sonolento. Muita gente está ouvindo a palavra e fica com a mente vagueando longe, né, distraída. Outras pessoas ficam com a mente dispersa. Hoje não conseguem captar, porque tem que partir de nós aqui o desejo, entendeu? Um pedido, um clamor a Deus. Deus, eu preciso te ouvir, eu preciso aprender, eu preciso entender. Tem que haver um desejo no coração. Porque até aqui na parábola, aqui nos versículos anteriores, vai dizer o quê? Que aqueles que ouvem a palavra e Satanás vem o quê? E tira a palavra. Porque Satanás não vai querer que a palavra de Deus, a semente benigna, a obra benigna de Deus fique em nós, a natureza de Deus permaneça em nós. Satanás não vai querer também, né, outros ali, né, a terra com pouca, o terreno, né, o coração com pouca terra e muita pedra, quer dizer, né, não cria raízes profundas. E aí vem o calor, a perseguição por causa da palavra, que Satanás faz por causa da palavra. O que acontece? Aí a pessoa esmurece na fé. Por quê? Porque Satanás não quer que a palavra permaneça em nós. Porque a palavra, primeiro, como eu pontuei já aqui, ela é de natureza eterna. Ela é de natureza benigna. A natureza de Satanás é de natureza maligna. Então há uma oposição no mundo espiritual. Mas tem que haver, a partir de nós, o quê? Uma decisão, né? De quê? De ouvir e de nos estabelecer na palavra, dizer, eu quero ouvir, eu preciso ouvir, romper as barreiras, romper as dificuldades. O sono veio, luta contra ele. O desânimo veio. Tem crente, irmãos, eu sei muito disso, que não conseguem ler a palavra de Deus. Olha só, não conseguem ler, entendeu? Muitos religiosos professam a fé cristã, mas não conseguem ler a palavra de Deus. Por quê? Porque existe uma oposição maligna contra a natureza benigna da palavra de Deus. E isso tem que ser combatido por você, por cada um de nós. Nós temos que romper, né? Tomar uma posição, dizer, não, eu preciso da palavra. A palavra de Deus foi escrita para mim. Então, Deus se revelou para mim, eu quero conhecer, então esse impedimento vai ter que cair por terra, eu vou perseverar, eu vou pedir a Deus, eu vou chorar, eu vou rasgar o meu coração, eu vou clamar, eu preciso da palavra de Deus na minha vida, vou me achegar a Ele. Isso é se achegar a Ele.
Amém, meus queridos? Então eu queria deixar aqui esse ponto aqui para ser avaliado. Irmãos, assim, a gente não vai ler, tipo, que nem aqui João, a parábola da semente, a gente, Lucas, perdão, não vamos ler a parábola da semente, porque senão vai estender muito o vídeo, a gente está pontuando, mas aí você pega, vai ali, tá em Lucas 8, ali, ó, começa do versículo 1 e vai até o versículo 15, a parábola da semente. Sim. E por que há essa oposição que o pastor acabou de pontuar aqui, de Satanás contra você receber a palavra? Por quê? Por que muitos crentes vivem capengando na fé, não se firmam? Porque eles não entendem que Satanás quer tirar isso, que é essa opressão. Mas por que é essa opressão? Porque se você lê a palavra, você abrir o seu coração, você receber a palavra, você for humilde, você vai ter transformação de vida, você vai entender quem você é. E o principal, você vai entender o plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a humanidade. Você vai entender isso. Por que Satanás, por que essa oposição sempre vai ir contra? Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Vocês não sabem a dificuldade que está sendo para editar esses vídeos. É uma coisa simples, mas está tendo muita opressão sobre isso. Por quê? Porque a palavra de Deus está havendo uma rebelião espiritual contra isso. Mas vocês acham que isso vai impedir nós de falar a palavra de Deus? Não vai, porque a gente tomou uma posição. Essa posição foi tomada no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não vai parar nós. Isso não pode parar você. Entenda que a palavra de Deus, ela vai te transformar. Ela vai apresentar aos seus olhos, ao seu coração, o porquê você foi criado, o porquê você está nessa terra. Ela vai abrir para você que você é um filho de Deus. Ela vai abrir isso, ela vai abrir para você o plano redentor de Cristo lá na cruz. Claro que Satanás não vai querer que você receba essa palavra. Então não entre na mesmice, não entre na religiosidade. Persevere. Ah, mas deu sono. Levanta, lava o seu rosto, repreenda o sono, volte para a palavra. Comece aos poucos, mas não perca o hábito de meditar na palavra. E o principal, o que você meditar na palavra, guarde ela no seu coração e aplique na sua vida. Não seja apenas um ouvinte. Aplique a palavra de Deus. A palavra de Deus fala no livro de Tiago, né? Nós devemos ouvir a palavra de Deus e aplicar ela. Praticar ela. Praticar, não seja apenas um ouvinte, seja um praticante da palavra de Deus. Aleluia. Pratique ela, porque ela é a palavra de Deus. Pratique com fé. Você vai ver o mundo se movendo, as coisas acontecendo ao seu redor. Você vai ver Deus se abrindo para você. Você tem sede do Senhor, você tem sede do Pai. Você precisa de uma ajuda espiritual para o seu coração? Vá para a palavra. Ela vai te revelar o plano do Senhor para a sua vida. Ela vai revelar a vontade de Deus para você. Você vai entender, não é mesmo, pastor? Exatamente. Que você não veio para essa terra para viver vagando por aqui. Você veio para essa terra para viver como filho de Deus. Aleluia. Tem um propósito para a sua vida. Mas como que você vai descobrir esse propósito? Através da palavra de Deus. Exatamente, irmão. Deus pontuou muito bem aqui que Deus, ele quer revelar a vontade dele, né, para a sua vida. E eu quero então aqui para finalizar, eu quero me utilizar aqui de Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ou seja, para a gente experimentar a vontade de Deus, não se conforma com este mundo. Eu não vou me conformar com aquilo que o mundo está pregando para mim, com aquilo que o mundo está estabelecendo, ditando sobre a minha vida, não. Eu não vou me conformar com isso. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus para a minha vida só vai vir pela revelação da transformação do meu entendimento, que é pela palavra de Deus, que eu tenho que estar posicionado, que eu tenho que estar determinado, decidido, e eu quero conhecer, eu quero saber qual é a palavra, a vontade de Deus para a minha vida. E ela está revelada na palavra. Né? Está revelado na palavra. Tem que ter a nossa mente transformada. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme com aquilo que o mundo pregou para você. Não se conforme com aquilo que a religião pregou para você. Se conforme com a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Irmãos, tome uma posição. Tome uma posição. Eu vou dar novamente um breve testemunho meu. Eu não gostava de ler, nunca gostei de ler. Sempre fui mal na matéria de português no colégio. Sempre fui muito mal. Mas a minha vida mudou quando eu cheguei e me ajoelhei a Deus e disse: Deus, eu quero ler, eu quero amar a sua Bíblia, eu quero amar a sua palavra, eu quero amar a Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus, eu quero mergulhar. E o Espírito Santo me ajudou. Hoje eu não consigo passar um dia sem dar uma olhadinha, porque a palavra de Deus ela se renova.
Ela se renova. Eu posso ler 1 milhão de vezes o livro inteiro de João, mas se eu ler novamente ele, Deus vai me revelar algo. Se eu ler com humildade, se eu clamar ao Espírito Santo. Então peça ajuda ao Senhor. Não peça ajuda ao homem, não peça ajuda a Deus. Se humilhe, se ajoelhe, clame a Ele. Olha o que o pastor falou aqui. Ele teve muita dificuldade no começo, mas ele clamava ao Senhor: eu tenho sede. E Deus jamais vai deixar de saciar a sede dos seus filhos. Até porque o que Ele mais quer no seu coração é que você conheça a verdade, que você conheça a palavra dele. Ele quer se revelar para você. Permita que Ele se revele a você através da palavra de Deus. Tome uma posição. Dê um start na sua vida a partir desse momento. Medite na palavra, medite, ande na palavra de Deus e o mais importante, viva a palavra de Deus, não é mesmo, pastor? Amém, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, pastor. Convidamos a todos aí que estão nos assistindo a orar também, que você tenha essa liberdade e tenha essa decisão, essa posição diante de Deus, né? De coração, dizer: não, Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito conhecer, eu preciso examinar as Escrituras, eu preciso conhecer, eu preciso meditar nela de dia e de noite, eu preciso guardar ela no meu coração, eu preciso praticar ela, eu preciso deixar ela me lavar, eu preciso deixar ela habitar no meu coração e também mudar a minha mente, o meu entendimento. Ela vai revelar qual é a vontade de Deus, né? A natureza de Deus. Amém? Então eu gostaria que você também aí orasse, que você também aí buscasse, né, receber esse entendimento da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. A tua palavra é poder, a tua palavra é vida, a tua palavra é viva, Senhor. E nós oramos em o nome de Jesus nesse momento, em favor de todos que nesse momento nos ouvem, de todos que nesse momento nos assistem, Senhor. Que pelo poder da tua palavra haja luz, meu Deus, sobre seus entendimentos. Abra, Senhor, os olhos, os ouvidos espirituais, os olhos da fé, para que ouçam, seus corações, Senhor, sejam sensibilizados para que possam crer, tocados, Senhor, para que creiam, Senhor, e crendo possam ver a tua glória, possam obter a vitória, Pai, possam andar em glória e em vitória pela fé, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, crendo no poder da tua palavra, e pelo poder da tua palavra nós profetizamos, Senhor, sobre cada vida, Senhor, Pai, que haja liberdade, que haja vitória, que todos possam romper, que todos possam vencer as oposições, os obstáculos, as resistências, aleluia, em nome de Jesus, e possam, Senhor, aleluia, vencer e se estabelecer sobre a tua palavra, papai, em nome de Jesus, e crendo nela, Senhor, aleluia, pratiquem ela, no nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos por cada vida, e aleluia, Pai, e nós já te agradecemos por essa palavra, aleluia, e crendo, Senhor, no poder dela, operando no coração de todos os irmãos, de todos que nos ouvem agora, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Deus vos abençoe no nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Guarde a palavra de Deus no seu coração em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.